uma bênção para começar o dia e a semana de todos que nos ouvem. Hoje a gente vai mergulhar num dos textos mais intensos e honestamente mais perturbadores da Bíblia, que é o segundo capítulo de Lamentações. É um texto que não poupa o leitor. Se o primeiro capítulo já foi um lamento, este aqui é tipo um grito de dor no meio dos escombros. Exato. E para nos guiar por essa paisagem devastada, a gente tem o próprio texto bíblico, né, na versão Nova Almeida atualizada, e vamos nos apoiar bastante nos comentários de um teólogo chamado Charles H. Dyer. O trabalho dele é incrível. Ele realmente destrincha o que está acontecendo ali, verso por verso. Sim. Então, nossa missão hoje é tentar entender não só o que aconteceu com Jerusalém, mas por que aconteceu e sabe, como Jeremias consegue colocar em palavras uma dor tão avassaladora e qual a mensagem por trás disso tudo. Ok, então vamos lá, vamos desvendar isso. O capítulo já começa, assim, sem rodeios, com uma imagem de escuridão, de destruição total. E a pergunta que, salta da página é: quem fez isso? Quem é o responsável por essa calamidade toda? E a resposta que o texto dá, e que o Dyer ressalta com muita força, é a parte mais chocante de todas. Não foram primariamente os babilônios. A responsabilidade é atribuída diretamente a Deus. Diretamente. E o texto não o descreve como alguém que simplesmente permitiu a destruição. Não. Ele é o agente ativo. Dyer usa uma expressão que me marcou muito. Ele descreve Deus aqui como uma equipe de demolição de um homem só. Uau! Isso é uma imagem extremamente poderosa e desconfortável, porque o texto realmente apoia isso, não é? Os primeiros versos são uma metralhadora de verbos de ação divina. Sim, exatamente. Diz que o Senhor cobriu de nuvens, precipitou do céu à terra, derrubou, profanou, destruiu. Não tem ambiguidade nenhuma. Nenhuma, é uma lista de acusações diretas. Jeremias está de pé, no meio da cidade em ruínas, apontando para o céu e dizendo: foi ele. E o que o Dyer acha fascinante é que essa destruição não foi um acesso de raiva descontrolado. Foi metódica, quase cirúrgica na sua abrangência. Aqui é onde fica realmente interessante. Não foi só uma guerra, foi o desmantelamento de uma sociedade inteira. Como que o Dyer organiza essa destruição sistemática? Então, ele a divide em duas categorias principais. Primeiro, os alvos físicos. E aqui a gente percebe que não foi uma operação militar convencional, sabe? Deus não mirou apenas as muralhas ou as torres de vigia. Não. O texto fala das moradas de Jacó, ou seja, as casas das pessoas comuns. Fala das fortalezas, dos palácios. E então, o golpe mais devastador de todos, o próprio templo. O lugar que deveria ser o mais seguro, o ponto de encontro entre Deus e o povo. Exatamente. E olha a linguagem que o verso 6 usa. É de um desprezo que é assustador. Deus destruiu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta. Como se fosse uma horta. Dyer comenta que é como se Deus tratasse o edifício mais sagrado da nação como um barraco de jardim, sabe? Uma estrutura temporária que se arranca sem pensar duas vezes. A casa de Deus foi demolida pelo próprio Deus. Isso deve ter sido um colapso teológico e psicológico total para os sobreviventes. Mas a análise do Dyer vai além dos prédios, né? Sim, e essa é a segunda parte, talvez a mais crucial. Os alvos sociais e espirituais. Dyer mostra que Deus sistematicamente removeu os três pilares que sustentavam a nação de Judá. Primeiro, a liderança política. O verso 9 diz: "E o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações." Fim da linha para a monarquia. Exilados impotentes. Exato. Fim da dinastia de Davi. Ok, pilar 1, a realeza derrubado, qual é o segundo? O segundo é a liderança religiosa, os sacerdotes. Com o templo em ruínas e a liderança no exílio, eles se tornaram inúteis. O mesmo verso continua: "A lei já não existe. Não havia mais sacrifícios, nem ensino, nem estrutura. O sistema que conectava o povo a Deus e a sua própria identidade ruiu."
Completamente. É como se uma empresa perdesse o CEO e todo o seu departamento jurídico no mesmo dia. Um vácuo de poder e de regras. Analogia perfeita. E para completar o colapso, o terceiro pilar, a liderança espiritual, os profetas. O verso termina dizendo que os seus profetas já não recebem mais visões do Senhor. A comunicação foi cortada. Exato. A voz de Deus que antes guiava, advertia, consolava. Agora, silêncio. Então você tem o colapso total. Político, legal e espiritual. A nação foi decapitada. E segundo Dyer, foi uma demolição orquestrada por Deus como consequência direta da quebra da aliança. É avassalador. Depois dessa descrição da ação divina, o foco da câmera, por assim dizer, muda. Sai de Deus como agente da destruição e foca na reação humana, no lamento de Jeremias. Ele está ali, vendo tudo isso, com o coração em pedaços. Como alguém consegue sequer começar a descrever uma dor desse tamanho? Pois é. A dor é tão grande que ela não cabe numa única imagem. E é por isso que, como o Charles Dyer aponta, a partir do verso 11, Jeremias muda de tática. Ele não tenta mais descrever a dor em termos gerais. Em vez disso, ele pinta 5 retratos, 5 esboços rápidos e vívidos. Ah, interessante essa abordagem. Sim, e o que é genial nisso e que Dyer destaca é que essa abordagem transforma uma catástrofe nacional abstrata em algo terrivelmente pessoal e específico. Ele nos força a olhar para o desastre de 5 ângulos diferentes para que o horror não vire só uma estatística. Certo. Vamos olhar para esses retratos, então. O primeiro é, para mim, o mais difícil de encarar. Foca nos mais inocentes. Sem dúvida. O primeiro retrato é o das crianças famintas. Os versos 11 e 12 são brutais. Jeremias diz que seus olhos se consumiram de tanto chorar, que suas entranhas se comoveram. Por quê? Porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Nossa, A imagem é de bebês morrendo de fome no colo de suas mães, perguntando onde está o pão e o vinho. A dor de Jeremias é tão física que ele usa a expressão "meu coração se derramou de angústia por terra". Dyer explica que isso significa exaustão emocional total, como se todo o seu interior tivesse sido esvaziado pela dor. é um sofrimento que deixa a gente sem palavras. E, curiosamente, isso nos conecta direto ao segundo retrato que Jeremias pinta, não é? Exatamente. O segundo retrato é o do consolador impotente. No verso 13, Jeremias se vira para a própria cidade, personificada como uma mulher, a filha de Jerusalém. E ele tenta fazer o que qualquer um faria: consolar. Ele pergunta: a que posso compará-la? Que exemplo posso dar para te trazer consolo? Mas ele mesmo admite a derrota. A conclusão dele é que a calamidade é grande como o mar. Quem pode curar isso? Não há resposta. Nenhuma. Dyer ressalta que, diante de uma dor dessa magnitude, as palavras falham. Não há analogia, não há clichê, não há vai ficar tudo bem que funcione. O consolo se torna impossível. É tão sombrio que até a esperança de conforto morre. Mas Jeremias não culpa só a Deus ou o destino, certo? Ele parece apontar o dedo diretamente para os líderes da nação. E esse é o terceiro retrato, e um ponto crucial na análise de Dyer: os falsos profetas. O verso 14 é uma acusação direta e furiosa. Jeremias diz em essência: vocês, líderes espirituais, são culpados. Por quê? Porque em vez de agirem como médicos, expondo a doença do pecado da nação e prescrevendo o remédio amargo do arrependimento... Eles agiram como massagistas. Perfeito. Dyer diz que eles ofereceram visões falsas e enganosas. Prometiam paz e segurança quando o juízo era inevitável. É como um médico dizendo a um paciente com câncer para não se preocupar, que é só uma gripe receitando uma vitamina. Eles não só falharam em curar, eles aceleraram a morte. Exatamente essa a ideia. Eles acalmaram o povo no caminho para o abismo. O quarto retrato que Jeremias pinta é o do inimigo vitorioso. Ele descreve a cena nos versos 15 a 17. Pessoas passando pelas ruínas, inimigos espectadores, e eles zombam, batem palmas, assobiam, balançam a cabeça em escárnio. E perguntam:
É esta cidade que chamavam de perfeição da formosura, a alegria de toda a terra, é humilhação pública no seu nível máximo. Espera um pouco. O texto só descreve os inimigos se vangloriando. Parece que Jeremias está validando a zombaria deles. Qual é a sacada teológica que o Dyer aponta aqui? Porque isso soa muito estranho. Essa é uma ótima pergunta, porque toca no coração da teologia de Lamentações. Jeremias não para na zombaria. Ele imediatamente faz uma correção teológica. No verso 17 ele diz: "O Senhor fez o que tinha em vista, exaltou o poder dos seus adversários." Ah, entendi. Dyer explica que a mensagem é a seguinte: a vitória do inimigo não veio da força deles. A Babilônia não era mais forte que Deus. Pelo contrário, a força deles foi emprestada. Deus permitiu que eles vencessem, que eles se regozijassem, porque ele os estava usando como seu instrumento de juízo. Então, a vitória deles era, na verdade, uma prova do poder de Deus em cumprir sua palavra? Exatamente. A humilhação é real, mas a causa final não é a força babilônica, e sim a soberania de Deus. É complexo. Muito. E isso nos leva ao último retrato, que parece ser um chamado à ação, uma mudança de tom. Sim, o quinto e último retrato é o clamor do remanescente. Depois de pintar todo esse cenário de dor, nos versos 18 e 19, Jeremias não diz para o povo se resignar ou ficar em silêncio. Pelo contrário, ele os incita a gritar. É uma convocação a um lamento desesperado e incessante. Clama ao Senhor, que as suas lágrimas corram como um ribeiro, de dia e de noite. Não se cale. E a instrução mais poderosa é: derrame o seu coração como água diante de Deus. Essa mesma. Dyer enfatiza que não se trata de uma oração formal ou educada. É um convite para vomitar a alma, para ser totalmente cru, visceral e honesto na presença de Deus, especialmente pela vida das crianças que continuam morrendo de fome. O capítulo poderia terminar aí, com esse chamado ao lamento, mas ele dá mais um passo, e as imagens ficam ainda mais gráficas, mais perturbadoras. É como se depois de Jeremias falar, a própria cidade personificada finalmente encontrasse sua voz para gritar. É exatamente isso. Os versos finais, de 20 a 22, são a personificação de Jerusalém falando diretamente com Deus. É um apelo desesperado. Vê, Senhor, e considera quem trataste assim. E então vem a pergunta que talvez seja a mais terrível de toda a Bíblia. Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas, as crianças que elas tanto amam? Isso é uma referência direta ao canibalismo forçado pela fome extrema durante o cerco. Meu Deus, é o fundo do poço do desespero humano, o colapso moral absoluto, uma mãe comendo o próprio filho. É quase impossível de processar. E o que o Dyer nos lembra é que, por mais chocante que seja, isso não foi algo aleatório ou inesperado. Essa era, na verdade, uma das maldições específicas previstas séculos antes na aliança que Deus fez com Israel, na lei de Moisés. Em Levítico e Deuteronômio. Exato. Em Levítico 26 e Deuteronômio 28, está escrito que se o povo abandonasse a Deus de forma persistente, a fome seria tão grande que isso aconteceria. É o cumprimento trágico e literal dos termos e condições do pacto que eles assinaram e ignoraram por gerações. A letra miúda do contrato estava sendo aplicada. E a lista de horrores nesse apelo final não para no canibalismo, certo? Não, infelizmente. O apelo continua. Será que os sacerdotes e profetas deviam ser mortos no santuário do Senhor? A violência profanou até o lugar mais sagrado. Os jovens e os velhos jazem por terra pelas ruas. Foi um massacre indiscriminado. Dyer descreve os babilônios como implacáveis. Mas, e este é o ponto final do capítulo, eles só prevaleceram porque Deus permitiu. A frase final de Dyer sobre este capítulo é devastadora na sua precisão. Aqueles a quem ele amou foram agora destruídos por causa da sua desobediência. O amor da aliança não eliminou a consequência da rebelião. Então, o que tudo isso significa? Depois de passar por esse capítulo, a gente fica quase sem ar. É um retrato brutal do sofrimento, do julgamento e do luto. É muito mais do que um registro histórico da queda de uma cidade. O que é fascinante aqui, e que Dyer nos ajuda a ver,
É a honestidade inflexível do texto. Não há tentativa de dourar a pílula, de suavizar o horror ou a sua causa. O texto força o leitor a uma confrontação direta com as consequências do pecado. Mas, e isso é crucial, tudo isso acontece dentro de uma relação de aliança. A dor é tão profunda precisamente porque havia uma relação de amor e compromisso que foi quebrada. Certo. Não é a raiva de um Deus distante e apático. É, de certa forma, a dor de um Deus pactual, cujo povo o abandonou e agora enfrenta as consequências que ele mesmo havia alertado que viriam. E para refletir, em meio a essa devastação completa, onde Deus é retratado como o adversário, o principal agente da dor, o conselho de Jeremias não é o silêncio, a negação ou a fuga. O conselho é: derrame o seu coração como água diante desse mesmo Deus. Isso levanta uma questão importante para nós. Em nossos próprios momentos de perda, de dor, ou quando enfrentamos as consequências amargas de nossas próprias escolhas, qual é o papel de um lamento cru, honesto e sem filtros? Talvez a honestidade brutal diante de Deus, em vez de um silêncio piedoso, seja o primeiro e mais autêntico passo para encontrar um caminho a seguir, mesmo quando tudo ao redor parece estar em ruínas. Que Deus abençoe todos os ouvintes.